Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica Rondônia. Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Aguardaram ansiosos pelo início da disciplina do componente curricular de Sociologia? Bem-vindos o primeiro ano aqui conosco, entrando no ensino médio. Olha só que bênção, que coisa boa, né? Então agora vocês têm a disciplina de Sociologia, né? Agregaram mais a disciplina de Sociologia. E quem nunca, de repente, estudou sociologia, agora nós teremos esses encontros, né? Então, eu vou somente dizer algumas coisas para a gente, para vocês se antenarem como que vai acontecer a nossa disciplina. Nós temos 2 unidades, e geralmente essas 2 unidades, né, elas são divididas em 12 aulas, né? Ou seja, 10 aulas na primeira unidade, uma aula, que é a 11ª de revisão, e a 12ª, que é uma aula de recuperação. Na segunda unidade, também a gente tem 10 aulas em média, né? A 11ª aula é a aula de revisão geral, para vocês fazerem a avaliação. E a 12ª é a aula de recuperação para quem não conseguiu, de repente, atingir a nota da avaliação geral, tá? Então, ao longo desses encontros, é uma disciplina que são de 40 horas. Se vocês fossem ter essa aula presencial, na escola presencial mesmo, ela seria uma vez por semana, ela ocorreria a aula de Sociologia. Então, esses nossos encontros vão ser muito proveitosos, vão levar vocês, né, a fazerem uma visão crítica da própria sociedade, da própria existência, assim como você faz também, né, essa análise da existência lá em filosofia. A disciplina de Sociologia, ela também é integrada a outras disciplinas, né? Então, muito do que a gente vê em Sociologia, a gente também passa também para os contextos históricos. Porque as sociedades, ao longo do tempo, elas se desenvolveram, né? Foram se desenvolvendo, evoluindo, né? E nesse processo histórico, né? A gente precisa sempre se remeter à história para chegarmos a analisar, a estudar, né? A fazer as abordagens sociológicas. Então, eu espero que esses nossos encontros sejam bastante proveitosos e eu conto com você aqui, tá? Então, acordados aí, tomem um cafezinho, né? Fiquem acordados mesmo para prestarem bem atenção à aula, que eu creio que vai ser muito bom para todos nós. Então, tudo maravilha, se joga na Sociologia. Então, vamos lá para a nossa agenda da nossa unidade 1 e também da aula de hoje. Quais são os temas que nós vamos trabalhar, né? Ao longo da unidade e também especificamente na aula 1.1, que é a nossa aula inaugural hoje, tá bom? Então, vamos aqui à tela. Vou primeiro me apresentar, né? A gente falou tanto aqui. Meu nome é Luciana, professora Luciana Silva Sá, né? Mas pode me chamar de professora Lu, olha só. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. E sabe que ano? 1997, né? Foi quando eu concluí a graduação. Sou pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior na Faculdade São Lucas, no ano de 2008, e sou professora aqui da Medtech desde 2005, ou seja, desde fevereiro deste ano, né? Então, a gente está praticamente começando juntos aqui esse ano com vocês. O que nós vamos trabalhar na primeira unidade, né? Nesse primeiro momento? Nós vamos trabalhar a introdução ao estudo da sociologia, olha só. Não podemos deixar de falar nessa aula, essa aula introdutória, ela é essencial, né? Para a gente entender como que, basicamente, surgiu a disciplina de sociologia, surgiu a ciência, na verdade, sociologia, né? E por que estudar sociologia? Né? Talvez agora aí você esteja se perguntando, professora, por que então a gente precisa estudar sociologia? Então a gente vai entender isso aqui por quê, tá? Também nós vamos estudar as relações entre indivíduo e sociedade, né?
o que que tem a ver o estudo da sociologia com a sociedade, né? A gente vai ver que tem muita coisa a ver, né? Nós vamos também estudar as principais teorias sociológicas que formaram todo o pensamento da ciência, sociologia, né, das ciências sociais, especificamente da sociologia. Também nós vamos estudar, e ela será dividida na parte 1, parte 2, 3 e 4, porque nós vamos aqui, inclusive, estudar os pensadores, os clássicos das ciências sociais, tá? Depois, vocês também vão estudar a iniciação, vão entender como se faz ou parte para se fazer pesquisa científica, né? Vocês vão entender como é que se constrói tudo isso para poder partir para quem queira fazer pesquisas científicas no seu bairro, no seu estado, na sua nação, né? A parte 1 e a parte 2. E, por fim, a unidade acaba, né, o final dela, com as relações e as interações sociais. E vocês vão ver como esse assunto é importante para a gente entender todo o dinamismo da sociedade, como essa sociedade se organiza, se movimenta, tá bom? E agora nós vamos partir para a nossa aula, olha só, a nossa aula inaugural, aquela aula que fica inesquecível, né? Que é a aula 1.1 sobre a introdução ao estudo da sociologia. O que é que nós vamos trabalhar então nessa aula? Nós vamos saber como que é e o que faz a sociologia. Nós vamos também entender o que é sociedade, né? Talvez aí você tenha se perguntado o que é uma sociedade, né? O que é a sociedade? Para que serve a sociedade, né? Como eu posso definir um conceito para a sociedade? Depois disso, a gente vai entender os tipos de sociedade que foram surgindo ao longo da história, o surgimento da sociologia de fato, quando que essa ciência de fato surgiu, em que contexto, em que época se estava, né? Qual eram os conflitos que existiam, né, para que essa sociologia, essa ciência surgisse. E, por fim, a gente vai ver o contexto do surgimento da sociologia, principalmente da Revolução Industrial e a Revolução Francesa, essas duas revoluções que marcaram o surgimento da sociologia. Olha só, nós temos então uma agenda, uma aula hoje bem interessante, bem curiosa, né? E agora eu queria que você se perguntasse aí para o colega. Vem aqui comigo então e olha só. Nesse momento, pergunta aí para o teu colega do lado, né, que está aí com você de repente, aí do lado, pergunta para ele assim. Você sabe o que é sociedade? Você sabe definir o que é sociedade? Então pergunta aí. Você lembra de em algum momento em história você ter estudado sobre isso? Então nessa aula a gente vai descobrir exatamente o que é sociedade e como essas sociedades elas foram formadas ao longo da história, ao longo do tempo, né? Para nós chegarmos à sociedade que nós temos hoje, né? Então são coisas curiosas que vai nos levar exatamente a refletir, né? E também a perceber como que essas sociedades, elas ao longo do tempo, elas foram se moldando através, né, principalmente por intermédio de grandes revoluções. Então a gente vai entender hoje aqui exatamente nessa aula inaugural que eu convido você a ficar de olhos bem abertos, tá bom? Então vamos de novo aqui comigo para a tela. A gente começa, então, as habilidades da nossa aula de hoje a identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas diferenciadas diante das transformações técnicas, das transformações que houve no mundo, sejam elas técnicas, tecnológicas, informacionais e das novas formas de trabalho que ao longo do tempo e em diferentes espaços urbanos e rurais e contextos. Então a gente nessa unidade nós vamos exatamente trabalhar em cima dessas habilidades, né?
E a gente não poderia deixar de começar sem antes colocar aqui, né, essa figura, né? E aí você vai se perguntar, professora, quem são esses bonequinhos aí, né? Eu nunca vi, ou se você já viu, né? Você de repente não sabe de onde veio, como é que surgiu, né? Essa bonequinha aqui, ó, ela é conhecida como a bonequinha Mafalda, tá? Essa personagem aqui de Mafalda, você tá vendo aqui que ela tá com um globo na mão, olhando com uma expressão pensativa, e os seus coleguinhas ali do lado, né? E ela tá, de repente, pensando, ou até mesmo se perguntando, né? Algo, né? Ela tá ali, pelo olhar dela, ela tá se perguntando algo. Como que surgiu, então, essa personagem? Mafalda, então, é essa menininha crítica, é uma menininha que ela questiona tudo. Tudo ela quer saber porquê das coisas. Ela foi criada por Joaquim Salvador, conhecido de Quino. É um argentino que criou essa bonequinha na década de 60. E quando ele criou ela, originalmente, ela foi desenhada para uma campanha publicitária de eletrodoméstico. Só que essa campanha ela não veio a ser vinculada na televisão, né? Mas a personagem, de fato, ela ganhou vida nas tiras de jornais, né? Tornando-se mundialmente famosa por seu caráter questionador e crítico sobre o mundo. Aí a gente percebe exatamente aí que ela está olhando o mundo e, consequentemente, pela carinha dela, ela está se perguntando algo, né? Então, a Mafalda exatamente ficou conhecida por esse seu caráter questionador, essa menininha questionadora. E o que é que eu quero que vocês entendam com isso? Exatamente que vocês, né, também sejam esses adolescentes, né, que logo mais estarão no mercado de trabalho, também questionadores, né? Que comecem a questionar as coisas que não estão ali, de fato, dadas para a gente, mas a gente deve questionar algumas coisas que acontecem, inclusive na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso meio, tá? Vamos então entender aqui com isso, então a gente parte para definir, né, o que é uma sociedade, né? E quando eu passo para fazer essa pergunta, aqui eu começo a pensar que esse conceito, né, de sociedade, ele possui muitos significados, né? E ele é utilizado tradicionalmente para determinar um grupo de indivíduos que compartilham características semelhantes. Então aqui a gente vê o que é então sociedade. Ela é um conjunto, né, de pessoas que vivem em um mesmo território, falam a mesma língua e compartilham a mesma cultura. Olha só que coisa interessante para definir o conceito de sociedade, né? E aqui, para se definir esse conceito, é preciso a gente entender que tem que se definir também critérios para se definir, para se estabelecer quais sociedades, as diferenças entre as sociedades, porque existem diferenças, né? Então aqui a gente parte então para antes, a gente vai voltar aqui rapidinho, só para a gente lembrar aqui mais algumas coisas. Então, quando a gente fala ainda em sociedade, o que é importante para se conceituar também sociedade? É importante que para a sociologia também ela estabelece, por exemplo, algumas coisas para se conceituar e analisar e estudar a sociedade. Por exemplo, analisar como as pessoas vivem, as relações sociais entre elas, entender como ocorrem as mudanças dessa sociedade, né? Observar como ocorrem os valores, as instituições, as estruturas dentro da sociedade, identificar também quando existem conflitos, quando existem desigualdades e também estudar, né,
Então, a sociologia também, quando começa a estudar a sociedade, começa a querer entender o que é que significa, porque sociologia, ó, liga-se à sociedade. Então, a sociologia também busca entender, estudar o comportamento coletivo entre as pessoas, entre a sociedade, né? Então, como exemplo, nós podemos citar exatamente agora a sociedade egípcia. Então, um exemplo aí para a gente observar aqui, quando a gente vê essa sociedade egípcia aqui, a gente vai entender o quê, né? Principalmente como essa sociedade, ela se organiza através de uma hierarquia social, né? Então, quando eu tenho uma pirâmide social aqui, ó, eu estou dizendo que no topo da pirâmide tem quem? O faraó e a família, que é aquele que manda em toda a sociedade, que tem o poder total, né? E aqui vem os sacerdotes, logo abaixo, a nobreza aqui também. Vem a classe dos escribas, que eram aqueles... Aí você pergunta, professora, quem são os escribas? Vocês já devem ter visto isso, inclusive em história. Os escribas eram aqueles homens letrados que escreviam, era uma classe pequena que sabia ler, privilegiada, porque eles escreviam toda a história do povo egípcio, eles deixavam registradas, documentadas essas histórias. Então, eles estão aqui como se fosse uma classe média, se a gente fosse definir hoje na nossa sociedade, né? Logo abaixo deles vinham os militares e coletores de impostos, e por último vinham os camponeses e os escravos. Então, para entender essa sociedade, como essa sociedade se organiza, então a gente pode perceber que a pirâmide social egípcia, ela refletia as relações de poder dentro da sociedade, né? No topo, então, estavam os faraós, que eram os governantes, e ele, ao mesmo tempo que era governante, também era uma divindade. Então, a gente percebe aqui que nessa sociedade era uma estrutura extremamente, que a gente chama de sociedade estratificada, tá? Estratificada. Olha só. Então, aqui a gente já fez algumas análises aí dessa sociedade, né? Então, falando sobre isso, se liga nessa aí vocês, tá? Nós vamos ver, então, as sociedades, vocês têm que entender aqui que elas não são iguais, né? A gente vai ver que existem sociedades diferentes. Se eu pegar, por exemplo, a sociedade egípcia, é bem diferente da nossa, mesmo nos dias de hoje. Se eu pegar a sociedade indiana, é diferente da sociedade brasileira, né? Então, as sociedades, elas não são iguais, elas possuem diferenças. Em alguns momentos ou em alguns aspectos, a gente vai perceber algumas similaridades ou algumas semelhanças, mas, no geral, a gente tem que entender que as sociedades, todas elas são sociedades que têm suas particularidades, tá? B, uma sociedade também nem sempre corresponde exatamente a um país. Exatamente. Então, às vezes, né? Então, nem sempre uma sociedade está ligada a um país exclusivamente, tá? A letra C, a maioria dos países contém em seu interior mais de uma sociedade. Aí você pode perguntar, como assim, professora? Por exemplo, aqui dentro do nosso Brasil, a gente pode ter, por exemplo, eu já fui, inclusive, no Rio de Janeiro, numa comunidade, na verdade, num grupo que é o único grupo finlandês que está aqui no Brasil, né? Nessa cidade, nesse município. Então, é um município praticamente finlandês, com uma colônia finlandesa lá. Então, aqui a gente pode ter dentro do nosso país, por exemplo, do interior do nosso país, mais de uma sociedade, né? Não necessariamente uma sociedade apenas. E por isso a gente vai entender que existem diversos tipos de sociedade que ao longo da história elas foram, né,
se modificando, né? Ganhando novas roupagens, novos aspectos, novos conhecimentos técnicos, né? Então, a gente vai ver a primeira delas, as sociedades de caçadores e coletores, quando isso também está muito voltado às aulas de história. Aqui, especificamente, essa sociedade, ela consistia em grupos pequenos, né, que viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, e geralmente eles eram nômades, eles não se fixavam em propriedades, né. A segunda... E daí essa sociedade evoluiu para uma segunda sociedade, que é a sociedade de pastores. Aqui, eles foram surgindo, então, novas organizações sociais aqui, baseadas na criação de animais domésticos, por isso, sociedades de pastores, enquanto as sociedades agrárias praticavam a agricultura. Essas sociedades ainda existem, se a gente perceber, nos desertos e nas montanhas da África. Embora sejam ainda alguns nômades, eles já se fixam em algum lugar. Diferente das sociedades caçadoras e coletoras, que eram totalmente aqui nômades, tá? Aqui eles eram totalmente nômades. Aqui eles já vão se fixando em algum lugar, tá? Já vão se fixando em algum lugar. E a terceira sociedade ela já vai partindo, né? Já vai ser baseada na agricultura. Por isso que o nome sociedade aqui é agrária, né? Então ela é pelo cultivo de pequenos jardins, com instrumentos ainda simples, ferramentas ainda de escavação. E eles não são mais sociedades nômades, mas aqui eles serão sedentários, tá? Então já vão se fixando em um determinado território, tá? E por fim, parte as sociedades industriais, né? O início dessas sociedades industriais é marcado exatamente pela Revolução Francesa, tá? E a Revolução Industrial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, essas duas grandes revoluções, elas trouxeram mudanças significativas na forma como vivem, como nós vivemos hoje, trabalhamos, né? Levando exatamente a urbanização em massa e a industrialização. Então, vejam aqui como essas sociedades, ao longo do tempo, elas foram tomando novas formas de organização ao longo do processo histórico, tá? Vamos, então, aqui entender agora o contexto, então, do surgimento da sociologia, né? Então, quando eu mostro essa gravura aqui, é uma gravura, a princípio, que você olha, aí você vai dizer, olha, tem fogo, tem pessoas ali, né, que parece que estão com bastão, fazendo algumas escavações. Quando você olha, parece aquelas imagens que você vê, né? Pode colocar aqui para mim, por favor, a imagem? E quando a gente vê aí, então, a gente vê uma imagem que lembra muito um cenário de guerra, né? Quando a gente vê isso nos jornais, agora a gente está nessa guerra da Ucrânia, também de Israel com os palestinos. Então, a gente vê na televisão imagens até, às vezes, parecidas com essa, né? Que lembra muito cenários, né, de guerra, né? Então, aí, qual de fato essa imagem ela nos faz lembrar, né? Será que você já estudou lá em história essa imagem? Quando você viu esse momento histórico do qual estava vivendo o mundo naquele século XVIII, século XIX? Então, vamos lá então para a tela para a gente estudar melhor como se deu então o que é essa gravura, né? Daqui a pouquinho eu vou falar dela. Vamos então para cá. Em qual contexto então surgiu a sociologia? Olha só, aí você tem uma imagem, né, de um filme chamado esse filme é muito conhecido, famoso, as pessoas mais, talvez vocês nem conheçam, mas os pais de vocês já ouviram falar, né? Já foi ganhador de Oscar também, é o filme Os Miseráveis, né?
Esse filme, essa imagem do filme, é baseada numa obra de Victor Hugo, que era um escritor francês. Ele foi escrito após a queda da monarquia na França, né? E retrata exatamente a questão política e social desencadeada pela Revolução Francesa. Esse filme se tornou um grande marco por representar exatamente esse momento do contexto histórico, né? Então, aqui, voltando aqui para essa imagem, a gente pode dizer que aqui foi exatamente o contexto da queda da Bastilha durante o período da Revolução Francesa, né? Então, a gente vem aqui, ó, o contexto, então, da sociologia, ela exatamente aparece que é nesse contexto de transformação aqui, ó, da sociedade industrial que se transformou na sociedade capitalista. Portanto, essas duas revoluções, a gente agora mostrou a primeira, a francesa, elas contribuíram de modo significativo para o surgimento da sociologia. Olha só, então a sociologia, ela surge durante um período de grande caos, crise social da Europa no século XVIII, XIX, basicamente, e nesse contexto da Europa do século XVIII e XIX, estavam ocorrendo essas duas grandes revoluções que mudaram exatamente e contribuíram o modo significativo para o surgimento da sociologia. Olha só que interessante. Mais uma vez aparece a bonequinha Mafalda ali, né? Que a gente falou dela. Então, dessa forma, a sociologia, como ciência da sociedade, ela é fruto de todo um conhecimento sobre a natureza e a sociedade, quando ocorreram transformações significativas que modificaram o mundo, como a Revolução Industrial e a Francesa. Então, essas duas revoluções, elas não só transformaram, gente, a Europa, mas elas transformaram o mundo como um todo, né? Então, a sociologia, então, surge em meio a esses dois grandes contextos, né? A esses dois grandes acontecimentos, e ela surgiu exatamente em meio a buscar essas respostas para essas crises, esses caos dos quais a Europa estava vivendo, né? Aqui está uma cena emblemática, né, do filme Tempos Modernos. Aqui é Charlie Chaplin, da época do cinema mudo. E aqui mostra exatamente, ó, uma fábrica, né, fumaça aí, uma fábrica, logicamente não é muito diferente das fábricas que temos hoje, mas que foi o pontapé para dar para a gente ter as fábricas que nós temos hoje, né? Então aí mostra o trabalho repetitivo dentro das fábricas, né? Mostrada no filme de Charlie Chaplin. Mais uma vez aqui também Charlie Chaplin no mesmo filme Tempos Modernos, mostrando as diversas horas do trabalhador, né? E a Revolução Industrial também foi esse contexto do século XIX que alterou e trouxe mudanças profundas nas relações sociais e econômicas da época, tá? E não só isso, né? Em lugar da tradicional economia agrária que a gente via antes naquelas sociedades agrárias, surgiu uma nova realidade, cada vez mais urbanizada, porque as pessoas com o advento das fábricas, elas começaram a migrar para as cidades, e as cidades começaram a ficar inchadas, a passar por um processo muito grande de inchaço social, e muita gente vindo do campo acabava que não conseguia emprego nas fábricas e ficavam nas ruas, na mendicância, né? Então por aí foram surgindo enormes e inúmeras desigualdades, e em meio a esse cenário de inúmeras desigualdades surgem teóricos que começaram a questionar sobre essa nova realidade que se apresentava naquele momento. Então, com o aumento da população nas cidades e o rápido desenvolvimento do comércio e da indústria, exatamente isso que falamos, né? E a Revolução Industrial, por fim, ela surgiu com uma mão de obra barata e
muito grande, formada principalmente por camponeses que eram expulsos do campo e que foram submetidos a condições de trabalhos insalubres e longas jornadas exaustivas de trabalho. Eles não tinham o que a gente tem, os trabalhadores têm hoje, carteira assinada, 13º, férias, que foram conquistas, né, que eles foram buscando, né, com muita luta, não foram dados assim de graça, mas foi com muita luta que eles conquistaram hoje o que nós entendemos por relações de trabalho, como 8 horas de trabalhar 8 horas diária, a hora extra, se passar disso, mas naquela época não tinha nada disso. Eles trabalhavam horas a fio, até o mais enfadonho cansaço, né? Então não tinha outra maneira, ou se submetia àquele trabalho ou ia para a rua mendigar, né? A Revolução Industrial também, o trabalho nas fábricas mostrava exatamente que não havia proteção, não tinha salário fixo, é isso que falamos, não havia garantia de emprego, configurando um novo quadro social de exploração e desigualdades, né? Então seguiram várias problemáticas a partir disso. Então aqui, gente, só chamando um tempinho aqui para mim, olha só, nesse período, o que nós, como eu falei, começaram em meio a todas essas novas situações que foram surgindo naquele período, naquele contexto, né, de grandes mudanças através dessas revoluções, isso mostra que a sociedade estava exatamente passando por mudanças e acontecimentos que vieram mais tarde a dar lugar a teóricos que começaram a estudar mais fundo por que tudo isso estava acontecendo e por que também entender como ia se dando essas relações agora, essas novas relações de trabalho, essas novas relações de exploração, as desigualdades sociais que foram surgindo, né? E um novo tipo de sociedade, um novo tipo de trabalhador que agora ele não era mais voltado, ligado ao campo, onde trabalhava tudo para o bem comum ali da sua comunidade, mas agora ele passava a trabalhar, a vender a sua mão de obra, que era a única coisa que ele tinha, né? E a ser explorado por uma nova classe que surgia, que era a classe burguesa. Então, a partir daí, a gente vai estudar, inclusive, esses teóricos mais a fundo, a gente vai entender exatamente por que eles começaram a se preocupar com essa nova sociedade, né, que estava surgindo de uma forma tão desordenada, né, em meio a esse caos, em meio a essas crises sociais, né. Então, vamos novamente lá para o quadro, para a gente continuar aqui a entender todo esse contexto dessas revoluções que mudaram, consequentemente, o mundo, né? E aqui a gente vai ver exatamente, a gente viu agora a Revolução Industrial e passa agora a entender como se deu então a Revolução Francesa, né? O que foi de fato essa Revolução Francesa? Ela aconteceu em 1789 e ela foi crucial para os direitos humanos. Olha só que interessante, os direitos humanos, que vocês vão estudar mais minuciosamente no 3º ano, né? Ela resultou na Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão, né, que proclamou os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, né, nesse período, exatamente abolindo os privilégios e os direitos, né, e os direitos totais e absolutos da monarquia. Ela foi um marco na conquista dos direitos civis e políticos, né, principalmente inspirando a criação de constituições democráticas pelo mundo todo. Olha só como essas duas revoluções mudaram o cenário mundial, né, para termos o que nós temos, os direitos humanos, né, para termos leis trabalhistas, né, então precisou, né, que fosse dado esse alavanque, esse pontapé, né. Então a Revolução Francesa transformou radicalmente tanto o saber sobre a política quanto a sua prática. A classe burguesa ascendente, impedida pela aristocracia de governar durante o antigo regime, impôs uma nova maneira de ver o mundo, fundamentada na razão e na observação da realidade. E é isso que eu estou falando. O que a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, foi exatamente decretar a queda do poder absolutista, né? Do poder absoluto do rei.
A Revolução Francesa também parte dessa nova compreensão do mundo, onde foram construídos princípios éticos de ação que se transformaram na bandeira revolucionária de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Aquilo que eu disse inicialmente. Assim a sociologia nasceu, olha só, agora vocês entendem o contexto pelo qual a sociologia nasce, mediante dar essa resposta à necessidade de explicar e entender as transformações que começaram a ocorrer no mundo no final do século XVIII e início do século XIX. No campo da ciência, as transformações não foram menores. Então, a natureza e a sociedade, elas podiam agora ser analisadas através de critérios, né, de métodos, com os instrumentos da razão e da observação, objetivando e possibilitada pelo avanço científico, tá? Em resumo, as bases científicas, elas estavam plantadas para a observação e o estudo sistemático dos fatos sociais, isto é, da sociedade humana e das suas transformações. Olha só, exatamente a sociologia estuda e analisa através de um método, de critérios, os fatos sociais, a sociedade humana. Aqui a gente termina a nossa aula, estão aí nas nossas referências, né? E eu espero que esse nosso primeiro contato, nosso primeiro encontro tenha sido exatamente, né, esse encontro de entender como ocorreram todas essas transformações e como surgiu a sociologia. Então, até daqui a pouquinho e a gente volta para uma breve revisão desse assunto que nós tratamos hoje e depois a correção da atividade que foi proposta para vocês fazerem. Até daqui a pouco.